Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Esse vídeo de hoje vai ser de pegar fogo. Esse vídeo de hoje é para responder alguns comentários do meu vídeo que eu fiz dos motivos pelo qual eu saí da Igreja Adventista. E eu vou falar para você. Eu já imaginava que haveria muitos comentários ruins, porém eu particularmente me assustei com alguns comentários, tá? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu meu vídeo e vai estar assistindo esse vídeo agora também. Quero agradecer por aqueles que fizeram comentários saudáveis, por aqueles que fizeram comentários que, ainda que discorde de mim, discorde do meu pensamento, do meu ponto de vista, ainda assim fizeram comentários que dando a sua opinião, porém respeitando a minha opinião. Já teve também comentários me acolhendo, né, mostrando que também passou por esse processo, ou mesmo que não foi um dia adventista, mas que compreendia aquilo que eu estava vivendo. Agradeço demais por esses comentários saudáveis que teve ali no meu vídeo. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns comentários que me entristeceu demais. Esses comentários, eu fiquei muito refletindo sobre eles e eu também fiquei analisando que me assustou um pouco porque aqueles que se dizem ser da igreja remanescente, aqueles que se dizem ser obedientes à lei de Deus, aos 10 mandamentos, aqueles que se dizem ser o único povo, aquele povo que é o único que guarda os 10 mandamentos, aquele povo que são da igreja remanescente, fazer esse tipo de comentários, expressar dessa forma, será que Jesus falaria da forma que eles me falaram? Será que o Espírito Santo habita no coração dessas pessoas? Porque a forma com que a gente age é a forma com que nós somos. Se o Espírito Santo habita em mim, eu vou ter sabedoria no falar. Se o Espírito Santo habita em mim, eu não vou julgar ou acusar o meu próximo. Eu vou acolher, talvez trazer uma palavra de sabedoria, de repreensão, mas com sabedoria também, e não atacar. E não atacar. Mas vamos começar então respondendo alguns comentários que eu achei necessário fazer esse vídeo para que você pode ir lá no meu vídeo e ver esses comentários, para que você conheça um pouquinho quem são os adventistas, a forma com que eles agem quando uma pessoa se desliga desta denominação. E o engraçado é que eles defendem o quê? A denominação. Eles defendem a placa da igreja. Eles não defendem Jesus Cristo. Eles não defendem a palavra de Deus. Eles nos atacam defendendo a denominação que eles frequentam. E isso me entristece, porque a Bíblia é clara em dizer que nos finais do tempo seremos perseguidos pelo nome de Jesus. Aqueles que creem no nome de Jesus, esses que serão perseguidos, e não aqueles que fazem parte de uma denominação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. E a gente vai juntos ler. Deixa eu ver aqui onde fica mais fácil para mim ler. Isso, vamos lá. Primeira resposta, eu escondi os nomes, né, porque eu não achei ético, mas eu poderia deixar ali, né, para vocês verem o nome da pessoa lá, mas essa pessoa aqui que, né, ficou o azinho ali dela, ela falou assim, ó, eu não ia assistir o seu vídeo, mas depois resolvi comentar. Eu estou vendo que você pregava e até agora você não sabe sobre a graça e as obras? A igreja nunca disse que as obras é para salvação. Pelo contrário,
Você fala do fruto do Espírito, então o fruto do Espírito só é possível para quem obedece e obedece por amor a Cristo. Infelizmente, penso que você obedecia para a salvação. Por isso você se cansou de obedecer, e o pior é que você ainda quer ensinar os outros ou convencer as pessoas que a sua atitude é certa. Primeiro ponto, eu não estou aqui para convencer ninguém, não estou aqui para ensinar nada a ninguém, eu estou aqui expondo o que eu penso, expondo a minha experiência, e se as pessoas que me ouvirem achar certo algo que eu ensinei, que elas possam então reter a elas. Não tem aquela frase que a gente deve ouvir tudo e reter o que é bom? Pois é, eu não estou aqui tentando convencer ninguém, estou expondo. Nós temos o livre arbítrio de expor o que pensamos e as nossas ideias. Se você está assistindo, você retém o que é bom. Se não fizer bem para você, não precisa terminar de assistir, tá? E vamos lá. A questão das obras e da graça. Eu perguntei para vários adventistas se eles tinham certeza da sua salvação. E todos que eu perguntei disseram que não, eles não têm certeza da sua salvação. Com isso, o que eu entendo? Que todos acreditam que é pelas obras, que não é pela graça, porque se é pela graça, o que vai acontecer? Eu vou entender que eu sou salva pelo sacrifício de Cristo e minhas obras não têm peso para a minha salvação. Só que se eu não tenho certeza da minha salvação, qual que é a minha visão? Que as minhas obras, elas vão ter peso para Jesus julgar a minha salvação. Entendeu? Então, todos os adventistas que eu conheço e que eu perguntei, eles não têm certeza da sua salvação. Eles entendem, por causa do juízo investigativo, que as suas obras terão peso lá no final para que Jesus decida se eles estarão salvos ou não. É isso que eu entendia, é isso que muitos que eu conversei entendiam. Agora, se você tem um entendimento diferente, glória a Deus por isso. Se você tem certeza da sua salvação, que é pelos méritos de Cristo na cruz, e que as suas obras não terão peso para a sua salvação, as obras terão peso para outras circunstâncias, para os salvos, para os galardões. Se você tem esse entendimento, glória a Deus por isso, amém por isso. Você entendeu o evangelho verdadeiro. Porém, digo e afirmo que todos os que eu perguntei até hoje, não foram poucos, não têm certeza da sua salvação. Entendendo que a salvação é pela graça? Sim, a salvação é pela graça. Mas as obras vão ter peso para Jesus avaliar e ver se eu estou salvo ou não. Você entendeu? Então é uma mistura, por quê? Por causa do juízo investigativo. Porque Jesus está julgando as nossas obras para a salvação e não para recebermos o nosso galardão. Entendeu? Então essa confusão faz com que a gente não compreenda a verdadeira graça. E isso que é perigoso, e isso que é triste. Então, se você compreendeu, você que me respondeu essa mensagem, compreendeu a graça e tem certeza da sua salvação, ensine isso para os seus outros amigos adventistas. Pergunte para os seus amigos adventistas se eles têm certeza da salvação deles. Se eles falar que não, é porque ele ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Vamos ir para o próximo slide. Tem bastante, esse vídeo vai ser longo, mas eu acho que é importante para vocês entenderem o que é a mente do adventista. Minha filha, não sou sua filha, você passou quantos anos na igreja adventista? 10 anos, minha querida. Ou querido, né? Porque eu tampei o nome ali. Por que não aprendeu nada do que nós falamos? Não aprendi nada? Como assim?
tem uma visão distorcida de tudo que a igreja ensina. Olha, querida ou querido, eu aprendi sim muita coisa, li livros de Ellen White, li a Bíblia, frequentava os cultos todos, o de quarta, o de domingo e o de sábado. Não perdia nenhum culto por nada. Não sei se você tem esse hábito, né, de frequentar todos os cultos, mas eu frequentava. E eu aprendi sim, porém, eu posso dizer uma coisa, bem a verdade para você, toda a teologia adventista é distorcida. Toda a teologia, juízo investigativo, decreto dominical, toda a teologia adventista é distorcida e não meu entendimento. Eu estava com um véu nos olhos quando eu lia a palavra do Senhor sendo uma pessoa adventista. Eu pegava aqui, ó, os óculos de Ellen White, os óculos adventista, e lia a palavra do Senhor e não compreendia verdadeiramente o evangelho. Eu te aconselho a ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Lê todo aquele capítulo. Lê aquele capítulo e entenda que os adventistas leem a palavra de Deus com óculos, com os véu nos olhos, véu de Moisés nos olhos, e aí eles não compreendem o verdadeiro evangelho. Pode ler para você ver e você vai entender. Eu não entendi nada distorcido. Na verdade, me ensinaram de forma distorcida o verdadeiro evangelho. Por isso, por 10 anos, eu vivi o evangelho que não é aquele que Paulo pregava. Aquele evangelho não é o verdadeiro evangelho. Basta você estudar a palavra de Deus. Leia Gálatas. Leia o livro de Gálatas sem o óculos adventista, sem o véu de Moisés nos seus olhos, e você vai compreender o que eu compreendi e o que muitos estão compreendendo. Vamos lá para o próximo. Lá, ó, tá vendo? Sobre a lei, o que eu estava querendo dizer. Gálatas 3, 24, 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Então, a lei, que eram as obras que eles faziam, a gente já não está debaixo dessa lei. Ah, Bianca, então agora eu não preciso mais fazer obra nenhuma? Se você está em Cristo, se Cristo mora no seu coração, você vai ter o prazer de fazer a obra. Você vai fazer por amor a Cristo. Você vai ter o desejo, porque o Espírito Santo habita em você. Vamos lá. Ela só saiu da igreja adventista porque ela não quis guardar mais os mandamentos, ela quis viver o caminho largo. Essa é a escolha dela. Que engraçado, né? Quando a gente fala em mandamentos, os adventistas, na hora, parece que vem a placa ali dos 10 mandamentos, bem ali na cara deles, bem no rosto deles ali, ó. 10 mandamentos, 10 mandamentos. E não, meu amado, não, você está enganado. Quando Jesus ele começa a pregar ali no Sermão do Monte, o que ele traz ali? Muitos outros mandamentos. O que Deus resume os mandamentos? O amor ao próximo. Tem tantos mandamentos no novo evangelho, tem tantos mandamentos que Jesus ensinou para os seus discípulos e vocês ficam presos nos 10 mandamentos. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, ó, não é só não matar, mas se você odiar o seu irmão, se você sentir raiva do seu irmão, você já está pecando. Então, os mandamentos de Jesus estão gravados no meu coração, como diz em Jeremias 31. A lei de Jesus está no meu coração, gravada no meu coração, e eu vou obedecer os mandamentos com certeza, porque o Espírito Santo me conduz a isso. Então, eu não quis viver o caminho largo. Eu vivo, sabe aonde? Em Jesus. Porque sabe o que Jesus fala? Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E eu estou com ele, caminhando e esperando a volta de Jesus. Então, eu continuo guardando os mandamentos. Se você está me julgando que eu quis sair para não guardar, você está muito enganado.
Muito, muito, muito enganado. Porque eu continuo guardando, porque eu amo o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, quero viver para o Senhor. E que minha vida seja para a honra e glória do Senhor. Que as pessoas olhem para mim e possam sentir que eu sou diferente. Que eu tenho algo diferente. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Certo? Vamos lá. Matar, roubar e etc. Não precisa mais obedecer. Agora fiquei assustada. Não precisa, irmã. Não precisa ficar assustada, não. Acabei de dar essa resposta. Acabei de dar essa resposta. Não é porque eu não estou dentro da igreja adventista que eu vou deixar de obedecer. Você acha que eu vou começar a sair matando todo mundo? É isso que você pensa? Aí eu mato alguém, aí eu estou em desobediência. Mas eu falar mal de alguém, eu não estou em desobediência. Então, a obediência vai muito além, porque matar, todo mundo, nem até aqueles que não são cristãos, sabe que não é para matar. Até aqueles que não são cristãos sabem que se matar tem as suas consequências, porque o matar ou não matar é uma lei também do mundo, não é só a lei de Deus. Agora, o que a lei de Deus nos traz? O que eu falei ali anteriormente. Se eu odiar o meu irmão, eu já estou matando. Se eu olhar para outro homem, eu já estou traindo meu marido. Se eu olhar para outro homem com desejo, eu já estou traindo meu marido. É fácil? Não é fácil. Então, eu não vou sair fazendo coisas que desagradam o meu Salvador. Eu não vou sair fazendo coisas que coloque, que a pessoa olhe para mim e eu falo assim, eu sou cristã. Nossa, não parece, porque a sua vida não condiz com aquilo que você diz que é. Não vou fazer isso, querida. Não, não é só o matar e o roubar, não. É muito mais profundo. É ser uma nova criatura. É viver em novidade de vida. Vai muito além de um ato de matar e roubar. É todos os dias eu viver uma vida em santificação para o Senhor. Que as pessoas olhem na rua e falem assim, aquela lá reflete a luz de Jesus. Dá para entender? Dá para entender sobre isso? Vamos lá, próximo. E aí, ali, né, o João fala assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Você acha que se eu amar o meu próximo, eu vou querer algum mal dele? Vou matar, vou roubar, vou fazer mal para ele? Não vou. Então, o resumo da lei é o amor. Se eu amo, eu não vou querer prejudicar ou mal do meu próximo, seja ele lá quem for. Entendeu? Próximo, vamos lá. Sim, ou seja, de acordo com o seu entendimento, né? Porque cada um tem a sua interpretação e a sua linha e ponto final. Coitada, não precisa ter dó de mim não, viu, bem? Não precisa ter dó de mim não. Querida, só existe uma verdade. Deus deixou bem claro a verdade. Jesus foi bem claro que terá um rebanho e um pastor. Eita, entendimento errado. Esse rebanho tem uma verdade. Você não tem a verdade. Não, filho, eu não tenho a verdade, porque a verdade é Jesus. Você disse que conhece a verdade. Sim, eu conheço Jesus. Eu pergunto, que verdade se colocou aí vários pontos de interpretação e a pessoa é que deve escolher o que melhor acha. Eu vou explicar essa resposta porque eu sei do que ele está falando. Misericórdia. Uma coisa que você não foi na igreja adventista for ser uma estudiosa. Você não conhece minha vida e não viveu comigo durante 10 anos, então você não pode me julgar com isso. Se você estudasse mesmo sobre os escritos de Ellen White, você saberia que no tempo dela, o fato de pegar um texto de outros escritores não tinha problema nenhum. Não vou falar sobre isso agora, porque tem uma outra resposta em relação aos plágios de Ellen White, tá? Eu vou responder sobre essa interpretação que ele fez. Vamos lá. No início do vídeo, se você não assistiu, eu convido você para assistir, para compreender. No início do vídeo, eu falei sobre alguns pontos de teólogos que falam sobre
sumiu da minha cabeça agora. Sobre alguns pontos teóricos que fala, vamos passar para a tribulação? Sobre o pré-tribulacionista, sobre os que são tribulacionistas, né? E outras interpretações que a Bíblia, ela dá base para as duas interpretações. Se você for estudar a fundo, a Bíblia, ela dá entendimento que pode ser, sim, pré ou pós-tribulacionista. Porém, o que eu quis dizer é que isso não influencia na nossa salvação. Eu não estou dizendo que você pegue a Bíblia, estude o jeito que você quer, entenda do jeito que você quer. Não, eu não falei isso. Se eu falei, me retrato aqui, porque não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que a Igreja Adventista, ela pensa ela fixa num ponto e permanece nesse ponto. Só que quando a gente estuda realmente as Escrituras, nós não vamos ter certeza absoluta de todos os acontecimentos alinhados até o fim. O Senhor nos deu ali muitas coisas para a gente compreender os sinais dos últimos dias. Mas se você vê que nem no caso de ser pré ou pós-tribulacionista, a Bíblia, ela dá crédito e também tem versículos que é contra ambos os pensamentos. Mas eu pensar que Jesus, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ou eu pensar que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação, isso não influencia na minha salvação. Dá para compreender? Então, esses pensamentos não vão prejudicar o meu entendimento da minha salvação, da certeza que eu tenho da minha salvação em Cristo Jesus, diferente do que a Igreja Adventista ensina. Então, é isso que eu quis dizer, é isso que ele respondeu para mim, e ele não compreendeu o que eu quis dizer. Tá? Eu vou até reforçar ali o que ele perguntou ali. Então, dizer que eu tenho a verdade? Não, bem, ninguém nesse mundo tem a verdade. A Bíblia está aí para a gente segui-la. Mas a única verdade é Jesus Cristo. Os nossos pensamentos, a nossa vida tem que estar firmada no caminho. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que devemos estar firmados. É nele que devemos ter a certeza da nossa salvação. Então, esses estudos teológicos não interferem no entendimento da salvação, certo? Compreendeu isso? Entenderam? Se ficou ainda dúvida, coloca aqui. Eu não estou dizendo que você pega a Bíblia e interpreta do jeito que quer. Não é isso, certo? Eu estou dizendo que existem estudos que não influenciam no entendimento da salvação e que a Bíblia, ela apoia, mas também tem versículos que não apoiam aquele entendimento. Ambos os pensamentos, certo? Próximo. Olha lá, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa vida tem que estar pautada em Jesus Cristo. Somente isso. Próximo. Tá, conclusão ali. Eu não lembro se era a mesma pessoa, mas vamos lá. Você guarda alguma mágoa que não sabemos qual é? Não sabem porque eu não guardo nenhuma mágoa. Senão eu teria falado, com certeza. Eu não ia esconder isso também, não. Não guardo, gente, mágoa de ninguém. Na verdade, eu amo todas as pessoas que estão lá dentro da Igreja Adventista. Amo de todo o meu coração. Tem pessoas que eu guardo no meu coração com muito carinho. É claro que a gente acabou se afastando porque os nossos encontros eram na igreja e nas coisas da igreja. Então, a gente acabou se afastando, mas o meu coração com eles está em paz. Pelo menos da minha parte, está em paz, porque ninguém fez nada para mim e eu não fiz nada para ninguém a ponto de prejudicar a vida daquelas pessoas. Então, eu não tenho mágoa de ninguém.
fez essa miscelânea de informações para pegar desinformado. Não, querida, a internet está aí para dar informação para todo mundo. Eu falo, mas eu não falo para vocês ficarem aqui, eu falo para vocês serem como bereanos. Se eu dei alguma informação aqui, procura outras pregações, outros teólogos, outros vídeos que traga informações para vocês, para comparar aquilo que eu falei. Eu não quero ser a dona da verdade de jeito nenhum, não sou. Então, vocês podem pegar informações de outras pessoas para comparar aquilo que eu estou falando. Que pena você não aprendeu nada. De novo, não aprendi nada. Você não viveu junto comigo, você não esteve junto comigo na minha igreja para saber sobre isso. Que julgamento que é esse? É a prova de que tempo de banco na igreja não quer dizer nada sobre a doutrina, as crenças fundamentais, nem mesmo a história da igreja. E mentiu muito. Olha, querido, não menti. É os seus olhos que não querem ver a verdade. Não menti em nada do que eu falei. Posso ter deixado de falar algumas coisas, porque quando a gente vai fazer o vídeo, a gente tem alguns textos, tem algumas ideias, só que às vezes a gente vai rever o vídeo depois e fala assim: poxa, olha, faltou aquela informação. Acho que eu devia ter complementado aquela informação. Olha, aquela minha fala ficou um pouco... não ficou do jeito que eu queria. Acontece isso. Mas mentir, eu jamais mentiria, porque mentir é um pecado. Certo? E não foi tempo de banco, não. Eu trabalhei muito pela igreja. Trabalhei demais pela igreja. Você não conhece a minha história. E por fim, amados, estudem a Bíblia. Sim, estudem a Bíblia e não confiem em vídeos de internet. Falou tudo. Exatamente, queridos. Estude a Bíblia, estude Gálatas, estude Romanos, Colossenses, estude o capítulo que eu falei de 2 Coríntios 3, estude a Bíblia, isso mesmo. Confie na palavra de Deus tão somente. Isso, tira a Ellen White e confia na palavra de Deus. Nem pastor, nem líder espiritual, nem Bianca, nem ninguém, apenas a palavra de Deus. Isso mesmo, tira Ellen White aqui. Você tirou Ellen White também? Se vocês desejam saber a história verdadeira dessa denominação tão citada e atacada, pesquisem por vocês mesmos. Vou deixar o link aqui. Bom, vamos lá. Então tá, você pode ir lá conhecer a Igreja Adventista se você não conhece. Vai lá aprender sobre como eles acharam o dia de 1844. Vão ver que isso não tem base bíblica. Juízo investigativo não tem base bíblica. Doutrina do decreto dominical não tem base bíblica. Isso, estuda mesmo a Igreja Adventista, mas estuda para valer mesmo. Vai lá entender como a igreja foi formada, como o sábado entrou dentro da igreja adventista. Vai lá saber que na mesma época que saiu a igreja adventista, né, que se formou também os mormons, os testemunhas de Jeová. Engraçado que todos eles têm os seus profetas, todos eles dizem ser a igreja verdadeira. E aí eu te pergunto, você está defendendo a igreja adventista? E se você fosse Jeová, você ia defender qual? A igreja de Jeová. Né? Os testemunhos de Jeová. Então, você defende aquilo que você acredita. Você não está defendendo a palavra de Deus. Você não está defendendo Jesus Cristo. Está defendendo uma denominação. E outra coisa que eu queria falar aqui do anterior ali, que ele fala que há um só rebanho, um só pastor. Gente, a igreja adventista, ela tem o hábito de pegar um versículo, dar crédito naquele versículo para que vocês acreditam naquilo que eles querem. Vocês têm que estudar a palavra de Deus de forma a entender o contexto e o que Jesus queria ensinar com aquilo. Quando Jesus fala que ele teria um só rebanho, Jesus não está falando que no futuro haveria uma única igreja verdadeira. Não, isso não é bíblico. Jesus estava falando o quê? Que haveria outras pessoas fora do aprisco. Por quê? Porque o povo de Israel era o rebanho de Jesus.
O povo de Israel era o remanescente de Jesus. Quando Jesus vem e o seu próprio povo rejeita ele, então ele vai o quê? Ele vai abrir o rebanho dele para resgatar outras ovelhas. Quem que era na época? Os gentios. Então, quando Deus fala que tem outras ovelhas fora do seu aprisco, ele estava se referindo aos gentios, que somos nós. E quando ele fala que haveria só um rebanho, qual é esse rebanho? Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Quem é o pastor desse rebanho? Jesus. Quem que são os rebanhos? Aqueles que seguem Jesus. Quer seja gentios, quer seja judeus. Não está falando da igreja adventista, amados. Estuda a palavra de Deus no seu contexto. Estuda a palavra de Deus compreendendo o que está falando lá, o que Jesus queria dizer na época. Não adianta você querer trazer esse versículo e falar assim, eu faço parte do rebanho, eu sou a igreja verdadeira. Não é. A palavra de Deus não diz isso. É só você estudar o contexto do versículo. Compreende? Então, quem que é o rebanho de Jesus? Todos aqueles que acreditam no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Vamos lá para mais uma. Eu acho que eu vou cortar esse vídeo em 2 para não ficar muito extenso, que já estamos em meia hora do vídeo. Eu vou fazer, então, essa última resposta e aí eu vou fazer um próximo vídeo para continuar respondendo essas respostas. Eu vou responder essa resposta do meu vídeo, esses comentários. Vendo o vídeo inteiro, percebi que a irmã não compreendeu a fundo os estudos adventistas e foi enganada por vídeos do YouTube de canais especializados em atacar o espírito da profecia. Vamos lá, eu entendi sim a fundo os estudos adventistas, tá? Entendi sim. Não fui enganada por vídeos no YouTube, tá? Esses vídeos me ajudaram sim a abrir meus olhos, esses vídeos tiveram sim um papel importante nas descobertas que eu precisei, mas não foram só os vídeos que me alertaram, foram estudos extras, busquei informações da época, como a igreja foi formada, a questão das doutrinas, busquei na palavra do Senhor o entendimento correto, certo? Então, não foi. E vamos lá, espírito da profecia, gente, vocês que são adventistas, vocês acreditam que esse espírito da profecia é Ellen White? Não é. Espírito da profecia é tudo que foi profetizado da vinda de Jesus. Desde Adão, quando ele pecou e Deus promete ali um descendente, ali já é o espírito da profecia. Ali já estava profetizando que Jesus viria. Todos os profetas que profetizaram a vinda de Jesus, aquilo é o espírito da profecia, não é, Ellen White. Sabe por quê? Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó. Nos finais dos tempos, fala assim, ó, antigamente eu falava por meio de profetas. Eu vou até pegar aqui para não falar, para falar direitinho o versículo para vocês, que eu não vou saber decor. Mas nos últimos dias eu falaria por meio de Jesus Cristo. Olha só, vamos lá, Hebreus, vou pegar aqui para não falar incompleto o versículo. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, versículo 2. Mas nesses últimos dias, quando esses últimos dias? Desde Jesus, que ele foi para o céu, estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Ainda que já se passaram 2000 anos, a gente ainda está vivendo os últimos dias dessa terra. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Os últimos dias Deus falaria por meio de quem? Do Filho, de Jesus Cristo,
Então, tudo, amados, que nós precisamos saber está na palavra do Senhor. Tudo que Jesus quis deixar para nós, para o nosso aprendizado, para a revelação dos últimos tempos, está na palavra do Senhor e nada além disso. Nada além disso. Os últimos dias seriam falados por meio de quem? Jesus Cristo. E chega, basta. Espírito da profecia não é Ellen White. Espírito da profecia é tudo que foi profetizado. É só você procurar. Se você procurar no Google, se você procurar no chat GPT, você vai ter essa resposta. Ninguém vai falar que é Ellen White. A única que fala que é Ellen White é a igreja adventista. Por quê? Porque ela precisa dar crédito à sua profetisa. É isso. Mas ninguém fala que o espírito da profecia é Ellen White. Todo mundo entende que é as profecias que foram reveladas de Jesus Cristo. E é isso. Compreendeu? Vamos lá, então, ó. 35 minutos de vídeo, já ficou um vídeo longo. Eu vou deixar, então, para fazer o restante num segundo momento, né? Talvez amanhã eu continue esse vídeo, para que você compreenda, então, um pouquinho ali das respostas dos comentários, né? Ali do meu vídeo, para você conhecer um pouquinho as acusações dos adventistas, que eu nunca aprendi nada, que eu nunca entendi nada, que eu não sei de nada. É isso aí que eles pensam, só porque eu saí da igreja adventista e hoje eu tenho um entendimento do verdadeiro evangelho. É triste, porque não é só comentar, é um ponto de acusar, sendo que eles não conviveram comigo, sendo que muitos deles entendem da mesma forma que eu entendia, certo? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.